estão? Esses dias eu estava assistindo uma live bem interessante no canal Jovens Cronistas, né? Falando. A live, na verdade, era uma entrevista com um autor. Eu achei bem interessante a análise dele, né? Ele falando sobre o livro, né, dele. Bem bacana a proposta do livro, né? E eu comecei a assistir a live por conta do título, né, do livro do cara, que é o ANCAP, né? Ele escreveu, bom, o que me pareceu, ele não falou dessa forma, mas me pareceu uma espécie de tipo de uma distopia ali da sociedade rumo a algo ANCAP, né? Rumo, na verdade, a um neoliberalismo extremado, né? E ele tem uma perspectiva bem parecida, aparentemente, com a que eu tenho a respeito desse fenômeno do ANCAP, né? E eu já tratei um pouco a respeito dessa questão do ANCAP, meio que assim, de como é que isso cresceu aqui no país, né? Os motivos geopolíticos, né? E da política também nacional que levaram aí ao surgimento, ao crescimento, né, disso aqui no país. A gente sabe muito bem que essas ideias elas eram mais fortes lá nos Estados Unidos, né? Assim como esse tipo de neoconservadorismo também que chegou aqui no Brasil, justamente nesse período aí do pré-golpe, né? 2013, 2014. Era um período de forte insatisfação, né, política e aquela coisa toda contra o governo Dilma, aquela campanha midiática toda contra o governo Dilma, né, governo PT, e acabou, e também, né, acabaram trazendo essas franquias aqui pro Brasil, Mises Brasil, essas coisas, que surgiu aí, MBL, essas coisas todas, né, e com isso tudo veio também essa galera ANCAP, né? Aí juntou Olavo de Carvalho, do lado do Nelcon, Nando Moura e toda essa turma Nelcon, MBL, desse lado que se auto-intitula liberal, né? E essa galera ANCAP, que seria um lado mais extremado da coisa, né? Achei bem interessante pra gente refletir, né? Da entrevista. Eu esqueci o nome agora do autor, mas depois vocês podem conferir lá. Me chamou bastante atenção. É bem interessante a entrevista dele. Ele explica muito bem, como eu disse, alguns desses fenômenos, né, da política nacional e internacional, né? Até uma coisa que até ultrapassa as fronteiras do Brasil. É que ele fala o seguinte, ele fala um momento lá a respeito dessa questão de tipo, hoje você não pode mais dizer o seguinte, olha gente, isso aqui são direitos universais, isso aqui essa ideia, e é interessante, ele não falou lá no, no canal dele, mas eu também posso linkar com uma questão pós-moderna também, né? A pós-modernidade, ela rompe muito com essa ideia de universalidade, com essa ideia de autoridade, é a ciência, é a universidade, é isso, é aquilo. Não, sabe, a pós-modernidade, ela tem muito essa coisa de relativismo, né? E veja, um dos problemas hoje é justamente esse. Você vê como as pessoas hoje elas não dão ouvidos à universidade, elas relativizam. Daí, quer dizer, do mesmo jeito que às vezes ela ouvem ali um doutor em uma certa área, né? Alguém que estudou 30, 40 anos, dedicou toda uma vida de estudos a alguma coisa, ela ouve um sujeito que nunca estudou nada, né? Ou pelo menos estudou pouquíssimo, como monarca. Aí tem a sua opinião. Aí há um relativismo hoje nessa ideia de opinião. Pega uma opinião de uma pessoa que nunca estudou nada sobre o assunto e relativiza com uma, digamos assim, opinião, né? Que não seria bem assim. O termo está tão vulgarizado, acho que nem caberia usar isso. Mas uma, digamos, opinião
de um sujeito que estudou 40 anos sobre aquele assunto, é especialista, tem toda uma formação, tem todo um aparato teórico, histórico, estatístico, enfim, sobre aqueles assuntos, né? Então isso ajuda muito a explicar também esse fenômeno, né, do ANCAP, como ele coloca, né? Porque eu acho que o ANCAP seria uma figura, seria o extremo disso, né? Você vê né? Outra coisa também sobre essa questão do ANCAP, ele preencheria, no caso, uma brecha, né, deixada aí da pós-modernidade de questionamento das instituições, né? Então você vê o seguinte, o ANCAP, a diferença muitas vezes do ANCAP para, sei lá, um neoliberal, um MBL da vida, sei lá, um próprio Olavo de Carvalho, essas coisas, é o seguinte, o ANCAP, ele tem uma aparência de antissistema. Você vê que o ANCAP ele vai defender todas as pautas neoliberais, né? Vai defender privatização, vai defender um Estado menor, vai defender não sei o que, aquela coisa toda, né? Do neoliberalismo. Porém, ele defende a ausência total do Estado. Ele defende uma ideia muito abstrata da coisa. A gente já sabe que o pensamento liberal ele já é extremamente abstracionista. E o ANCAP ele é ainda mais. Ele seria um extremo, né, no caso ali, do pensamento liberal e tal. Então, a ausência total do Estado e isso total do Estado e essa ausência total levaria a uma sociedade perfeita na visão deles, né? Ou excelente, sei lá. Excelente na visão deles, né? Ou, como alguns dizem, eticamente certa, né? Então veja, ao mesmo tempo que eles vão defender as práticas neoliberais, eles sempre vão manter aquela ideia de que eles são antissistemas. São antissistema, né? Então, eles sempre vão manter aquela ilusão que assim, não, gente, a coisa até melhorou, mas só que o problema é que ainda tem Estado aí. É um governo neoliberal, mas ainda mantém Estado. As coisas só vão ficar perfeitas quando não tiver mais Estado. E isso aparentemente não vai acontecer, né? Porque há uma junção ali entre o capitalismo ele se apropria, né, desse Estado. Então, muita gente, inclusive, diz, né, que o próprio termo anarcocapitalismo não faz o menor sentido, né, justamente por isso, que há essa simbiose ali entre o capitalismo e o Estado, né. O Estado é que garante essa coisa da propriedade privada, desse direito à propriedade, dessa proteção da propriedade privada também, né. Então, o ANCAP, ele levaria essa... Corre muitas vezes por conta dessa ilusão aí, é que muita gente acaba deixando de ser, por exemplo, liberal para ser ANCAP. Acontece muito isso, né? O cara era liberal, aí... não, mas ainda tem algum Estado aqui. Não deu certo porque tem um Estado. Aí os ANCAPs explicam isso aqui. Aí pro cara não dar o braço a torcer para dizer que não é a direita que está errada, o problema não é aquelas privatizações, não foram aquelas ações neoliberais, mas foi porque não foi o bastante, né? Então isso acontece bastante. Você vê, por exemplo, aí como isso tem muito a ver com aquela coisa da mídia, né? A mídia bota lá, as reformas, não sei o que, ainda diz as reformas necessárias, aí vai, faz reforma, faz outra reforma, faz outra reforma, aí não dá resultado nenhum, né? Dizem que vai ter um resultado, mas não dá resultado nenhum positivo, né? Para a economia, geração de emprego, nada do tipo. Aí surge essa coisa, não, aí o ANCAP vai dizer, não, mas espera aí, é porque não foi o bastante, isso aí foi pouco, ainda tem Estado, ainda tem muito Estado aí. Aí leva a isso, né, minha gente? Então essa foi a reflexão de hoje, espero que vocês tenham gostado aí e até mais.